achada rosa, que provado excelente odor, e sode desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Esta Pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Saulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim Jesus vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem, e o fim do amor glorioso será triste pra ti o além. Hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para ficar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Se a gente voltar um pouquinho na história da humanidade, nós vamos observar que quando Deus resolve anunciar o dilúvio sobre a terra, nós vamos perceber que Deus olha a terra e percebe que há um homem justo, íntegro, no meio da sua geração. E este homem chamava-se Noé. Isso equivale a dizer que Noé ele vivia uma vida de santidade em meio a uma geração corrompida, a uma geração depravada, a uma geração que se esquecia de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho mais na história bíblica, nós vamos entender e vamos perceber a Bíblia dizendo que andou Enoque com Deus 300 anos e Deus para si o tomou de maneira que ninguém mais viu aqui na terra. Em outras palavras, quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, é na verdade a Bíblia dizendo que Enoque andou em um estado de santidade. E aí nós podemos observar que o interesse de Deus, quando ele olha para Enoque, toma para si, porque andou com Deus. Quando ele olha para Abraão e diz para ele, anda na minha presença e ser perfeito, era porque Deus tinha um propósito, um projeto na vida de Abraão. Quando ele olha para Noé e vê Noé um homem reto, justo, íntegro, no meio das suas gerações, a Bíblia diz que Deus manda Noé construir a arca e apenas Noé e sua família se salvou. E aí nós podemos entender que através de Abraão vem a nação de Israel e a ordem de Deus era sempre que a nação de Israel observasse os seus preceitos, as suas leis, que eles pudessem na verdade atentar para o que Deus falava, para que eles pudessem andar no centro da vontade de Deus. Mas observe que chega um determinado momento em que o povo resolve chamar Samuel e dizer para Samuel que eles queriam um rei como as outras nações tinham. E eles dizem para Samuel, nós queremos um rei que guerreie as nossas guerras. Nós queremos um rei que vá diante de nós nas nossas pelejas. E a Bíblia diz que quando eles falam isso para Samuel, porque Samuel era juiz, Samuel ele era sacerdote, Samuel ele era profeta, Samuel na verdade representava a Deus diante do povo. Então quando eles dizem isso para Samuel, Samuel se entristece, Samuel fica abatido, porque Samuel ele pensa que o povo está rejeitando ele. E quando Samuel vai diante de Deus e diz para Deus, Deus, o povo está pedindo um rei para eles. O povo está pedindo para eles
vezes, alguém, como as outras nações, que possam ir adiante dele e entrar nas guerras, e possa representá-lo eles. E eu estou triste porque parece que eles não estão me querendo mais. A resposta de Deus para Samuel é algo surpreendente, porque a resposta de Deus para Samuel foi: olha, Samuel, este povo não está rejeitando você, não. Este povo está rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Mas concede o desejo deles. Tem um jovem aí, que ele está andando errante aí, procurando as jumentas de seu pai. Você vai encontrar ele, unge ele rei sobre Israel. Aleluia. A Bíblia diz que Samuel, ele sai, encontra Saul, unge Saul rei. Só que Saul estava à procura das jumentas do pai dele. E o que me chama a atenção é que Saul se torna rei, mas Saul, ele nunca amou verdadeiramente a Deus. Você não entendeu? Saul nunca amou verdadeiramente a Deus. Saul, nós podemos dizer que ele era vaqueiro de jumenta. E o fato dele, na verdade, estar acostumado a lidar com jumento, quem foi da zona rural sabe como é que o jumento age. Ele, na verdade, quando ele se assenta sobre o trono de Israel, logo ele se esquece de que quem colocou ele sobre o trono de Israel para reinar sobre o povo de Deus, foi o próprio Deus, não foi o desejo dele ou o esforço dele. Foi Deus que disse: pega ele aí, e unge ele para que seja rei. E a Bíblia diz que quando ele se esquece de Deus, porque ele não amava verdadeiramente a Deus, Samuel dá uma ordem a ele: olha, vai lá, encontra com os amalequitas, destrói totalmente, não sobra nada, nem rebanho, nada deles, porque tudo lá é anátema, é amaldiçoado. A Bíblia diz que ele não cumpre conforme a ordem de Deus. Ele volta trazendo consigo o rei vivo, que era para matar, e ainda pega parte ainda do rebanho e traz. E quando Samuel, ele recebe a ordem de Deus para ir repreendê-lo, Samuel chega diante dele e diz assim: você executou conforme a ordem que Deus lhe deu? Ele responde: bendito seja o Senhor, eu fiz conforme Deus mandou. E aí Samuel, já orientado por revelação sobrenatural de Deus, ele diz para ele: olha, e que mugido é esse que eu estou ouvindo de ovelhas, de vacas? Aí ele diz: não, isso aí é parte do interdito. Isso aí, na verdade, é uma parte que o povo separou para que possa oferecer sacrifícios a Deus. E aí a Bíblia diz que Samuel diz para ele: olha, você não fez conforme Deus falou, por isso o teu reino será tirado de ti. Aí a Bíblia diz que Deus então escolhe Davi. Aleluia. Só que Davi estava no campo. A mesma coisa de Saul. Só que Davi estava apacentando ovelhas. Existe uma diferença entre cuidar de jumento e cuidar de ovelha. E quando nós lemos o capítulo 6, se eu não estiver enganado, do livro de Atos dos Apóstolos, Estevão, ele é mais metódico e detalhista em dizer que o próprio Deus, ele disse para Samuel: eu achei Davi, o homem que é segundo o meu coração. Aleluia. Saul foi dado porque o povo pediu. E Deus deu Davi porque ele viu em Davi algo diferente na vida de Davi. Deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite. Aleluia. O diferencial na vida de todo crente, eu dizia isso essa semana para alguém, não é o fato de você ser crente porque você quer ir para o céu. Ou não é você ser crente porque você não quer ir para o inferno. Ô pastor, que conversa é essa? Entenda nessa noite. Eu não posso ser crente porque eu quero ir para o céu. Não, está errado. Eu também não quero ser crente porque eu não quero ir para o inferno. Isso é o pensamento mais medíocre que um crente pode ter. Eu preciso ser crente porque eu preciso conhecer quem é o Deus que eu sirvo e o Deus que eu entreguei a minha vida. E eu preciso amar o meu Deus.
Qual deve ser o maior desejo de um crente? É poder contemplar o Senhor. Eu fico fascinado nas letras dos hinos, de alguns hinos da harpa. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Tenta acompanhar o meu raciocínio que o Espírito Santo falou ao meu coração durante este dia. Quando Deus criou Adão e Eva, eles desfrutavam de uma experiência que nenhum outro mortal pôde desfrutar. Que era Deus descer na terra e se relacionar com eles, Oswaldo. Tenta imaginar o prazer que era, irmã Cícera, Adão e Eva poder se relacionar com Deus, Luciano. E conversar com Deus, Kleber. O Espírito Santo ele me deu uma condição de eu poder entender um pouquinho o porquê que quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Em si, eles já sabiam que eles não podiam mais desfrutar daquela companhia maravilhosa. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Deus chega para o povo de Israel, a nação escolhida, e Deus diz, ei, sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aleluia. Se nós quisermos verdadeiramente desfrutar de íntima comunhão com Deus, não tem outro caminho. Não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ser diácono, não precisa ser dirigente de ciclo de oração, não precisa ser um crente de banco comum. Você só precisa ter comunhão com Deus. E comunhão não existe outro caminho, a não ser viver uma vida de santidade. Aleluia, aleluia. Eu acho maravilhoso quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Aí nós podemos entender um pouco, quando Paulo ele escreve a carta aos Tessalonicenses dizendo que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Observe, queridos, que nós não podemos confundir, e muita gente tem feito confusão, entre santidade e santificação. Santidade é uma coisa, a santificação é outra. Ô pastor, está perdendo o juízo, né? Não, vamos entender. Santidade, quando a Bíblia fala, é um estado. Santificação é um processo. Aleluia. Todos nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos santificados em Deus. Porque santidade é um estado, por quê? Porque Deus é santo. Deus muda o seu estado. É um dos atributos exclusivos de Deus, santidade. Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele não tem condições de contemplar, ou conviver, ou compactuar com o pecado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que esse atributo, essa característica de Deus é imputada em nós através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós nos tornamos santos. Esta é a doutrina da justificação. Só que nós não podemos confundir doutrina da justificação, doutrina da regeneração, com santidade de vida ou santificação. Santificação é um processo, sabe? Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos santos em Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só para você entender, vamos aqui trocar em miúdos. Quando o ladrão da cruz, ele se reconhece Jesus como Salvador, e ele diz, ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, o meu sacrifício vai te dar uma condição de você se tornar santo, e hoje mesmo você está habilitado para entrar na glória.